Hoje eu tô pensando muito e decidi que gostaria de compartilhar um pouco, através do diálogo, o que se passa na minha cabeça, como maneira de entender a melhor forma de lidar com essa situação e, de alguma maneira, utilizá-la ao meu favor, com a esperança de que ela, de alguma maneira, contribua para a minha evolução de consciência, de autoconhecimento. Gostaria de te cumprimentar, você que agora está me ouvindo falar. Estou no meu quarto. Essa parede, ela é a minha cor da vida, magenta, linda. Sonhei durante muitos anos com ela e eu acho ela muito bonita. Esse sofá é um sofá que eu comprei com parte do dinheiro do meu seguro-desemprego, do meu último trabalho de CLT, e que eu tenho sentado muito nele para pensar, para refletir. Sabe, aqui tem uma janela onde dá para ver um céu lindo. Inclusive, o sol está começando a se pôr aqui no meu sofá. Agora já dá para ver, mas daqui a um tempo vai dar para ver muito mais ele se pondo, uma vez que ele vai vindo para cá, né, para essa direção. Hoje eu não estou feliz e eu gostaria muito de encontrar um culpado. E aparentemente esse culpado ele não existe, ou existe, só que eu queria um. É mais fácil lidar quando é só um, mas eu descobri que não tem só um. O que acontece? Hoje, dia 24 de setembro de 2025. Inclusive, mais uma informação: esse vídeo ele vai ser falado de maneira calma. Provavelmente eu vou parar para respirar, porque ele também pode funcionar como um exercício para que eu consiga dialogar melhor e formular melhor o que está na minha cabeça, uma vez que aqui em frente a essa câmera eu estou conversando com um ser humano. E eu sou também humana, por mais que não pareça às vezes, mas eu também sou humana. Preciso de tempo, inclusive na minha fala, na minha formulação da oralidade. Voltando. Hoje, dia 24 de setembro de 2025, ocorreu a última etapa do processo seletivo para o programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Especificamente, eu estou inscrita num curso de mestrado. E aí, minha entrevista de mestrado foi hoje. Desde ontem, eu tenho estabelecido cálculos deste dia, né? Nós, nessa ideia de ter controle de tudo, inclusive da nossa vida, esquecemos que isso é uma mentira. E a gente vai planejando, vai planejando, vai planejando, vai planejando. Então, desde ontem, eu tenho planejado que hoje seria um dia incrível. Tava planejando ir num restaurante confortável, que servisse uma comida muito boa, uma bebida muito boa. Eu comprei ingresso para hoje às 7 da noite, inclusive eu vou, para isso eu vou. Comprei ingresso para hoje às 7 da noite e assistir um filme que está em cartaz. E eu quero muito assistir, eu vou assistir um cinema que eu gosto muito, que é o cinema da Fundação. E aí, enfim, eu arquitetei que meu dia seria incrível. Meu dia seria incrível. Eu sabia que eu me sairia bem na entrevista, até porque eu tenho desenvolvido um processo de construção acadêmica, no qual eu tenho escrito o que eu vivo, o que faz sentido para mim. Esses dias eu estava vendo a entrevista de uma moça que dizia que para a gente se interessar por algo, aquilo tem que despertar insights na gente, né? Aquilo tem que, de alguma maneira, trazer sentido para nossa vida. Pelo menos eu, enquanto humana, eu tenho vivido uma vida em que eu procuro sentido em tudo que eu faço. Por que eu estou fazendo isso aqui? Como é que isso vai contribuir para mim, para minha trajetória? O que é que isso atrapalha? Se isso atrapalha algo, será que vale a pena ter isso atrapalhando esta área da minha vida para conseguir este objetivo? Então, eu tenho mediado muito o que faz sentido para mim. A antropologia ela faz sentido, né? A antropologia ela faz sentido e por isso eu estava arquitetando
comemorar o dia de hoje. Nossa, eu queria muito comemorar. Eu falei, não, não vou trabalhar hoje. Não vou trabalhar hoje. Vou comemorar. Hoje vai ser o meu dia. Porque eu sabia que eu ia terminar este dia, sair dessa entrevista exausta. Exausta energicamente, exausta psicologicamente, exausta fisicamente. E é como eu estou agora. Só que para além de exausta, eu queria estar feliz. É possível estar exausta e feliz. Eu já estive várias vezes exausta e feliz, depois de um processo que me exigiu muita energia, e de repente eu me vi concluindo, vi que ele estava dando certo, que ele deu certo, tinha dado certo, eu tinha atingido o objetivo, e mesmo tendo gasto muita energia minha, eu estava feliz. Só que eu não tô. E quando você sai de um processo em que você estava esperando muita felicidade, infeliz, você fica mais exausta ainda. O que ocorreu? Vou contar agora, de fato, o que me instigou a fazer esse vídeo, o que é que tem me causado sensação de insatisfação, de infelicidade e de exaustão extrema. Eu estava pronta, eu estava pronta. E isso por si só, para mim, já é um motivo de grande orgulho e felicidade. Eu sabia o que eu ia falar, eu sabia como eu ia falar, eu sabia o que eu ia fazer, eu sabia tudo. Tudo, 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 literalmente tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu tava com tudo sob controle. Tudo. Exceto a atuação das pessoas avaliadoras para comigo. O meu projeto, ele trata especificamente sobre a presença das travestis no campo da educação. Enfim, eu me proponho a construir uma pesquisa na qual eu realizo uma análise etnográfica, um estudo de campo, né, baseado na perspectiva da antropologia interpretativa das culturas, a fim de entender como o transfuturismo atravessa o cotidiano dessas travestis que estão no ramo da educação, especificamente travestis docentes da educação pública da cidade do Recife. O transfuturismo, né, só para explicar, ele é a maneira a qual eu entendo, ele é o nome, a maneira a qual eu nomeio a atuação das corporalidades trans, travestis e gêneros no cotidiano social, né? O transfuturismo para mim é como as pessoas trans sobrevivem, o que elas fazem para sobreviver, o que elas criam. Então, assim, eu vou lá falar na minha pesquisa, né, sobre instrumentos transfuturistas, na minha pesquisa de monografia. E aí eu coloco o binder como um instrumento transfuturista, o silicone industrial, a calcinha de aquendar, o packer e vários outros instrumentos, inclusive a educação. E como eu quero dar continuidade à minha monografia no meu mestrado, eu decidi entender como é que a prática educacional das travestis professoras, docentes da educação pública do estado de Pernambuco, elas realizam manobras e criam maneiras de lidar com o cotidiano da escola. E aí, enfim, minha pesquisa era basicamente isso. Mas tratava sobre travestis, sobre as travestilidades no geral. E as pessoas avaliadoras, obviamente, tinham noção disso. E aí, na entrevista de mestrado, né, pelo menos essa que eu fiz, foi a primeira que eu fiz, inclusive, eu apresentei. Na verdade, eu fui acolhida, né? A professora lá, ela me cumprimentou, explicou como que ia se dar o processo. E aí, depois eu apresento a minha proposta de pesquisa, um breve resumo de 7 minutos, e depois tem a retórica das pessoas avaliadoras. Uma dessas pessoas avaliadoras, ela veio questionar sobre qual a necessidade de formular pesquisas sobre travestilidades e criar um novo termo, né? Que o transfuturismo ele é esse novo termo que está em processo de análise acadêmica. Eu sou a segunda teórica no Brasil e no mundo a lançar luz sobre esse termo dentro da literatura científica. E aí, quando ele vai falar, ele diz porque existem muitos estudos sobre os travestis que buscam entender como é que os travestis lidam com o contexto social.
E aí, enfim, eu rebati, eu falei que eu não utilizei. Sim, esqueci de contar. Ele trazia o argumento de questionar por que eu não havia utilizado esses estudos. E aí, na minha argumentação, eu falei que eu não utilizei esses estudos porque eu não tive conhecimento. E porque talvez, se eu tivesse conhecimento, eu não sei se seria necessário utilizá-lo num projeto de pesquisa, que é um documento pequeno, teoricamente. Até porque eu não estou pesquisando sobre os travestis, eu estou pesquisando sobre as travestis. Né? Por mais que as pessoas acadêmicas de lá de atrás, quando estavam falando os travestis, estavam pensando as travestis, porque analisavam o contexto dessas, eles não humanizavam estes corpos, entendeu? Não era uma pesquisa que humanizava, que decretava a vida dessas travestilidades, mas que de alguma maneira analisava. Não podemos negar que foram estudos importantes para a constituição, né, da travestilidade dentro da academia, mas não podemos ser bobas o suficiente de esquecer, baixar a guarda e pensar, ser iludida de que não há críticas sobre esse processo. Eu teço críticas, assim como reconheço como isso contribuiu para a ascensão das travestis na academia. Ponto. E aí eu falei que eu não estava pensando sobre os travestis, eu estava pensando sobre as travestis, até porque a travestilidade é uma identidade que você deve tratar no feminino. E falei que por isso era necessário teorias, termos e escritas oriundas das travestis, né, para trazer tipo esse resgate do nosso corpo e o respeito também à validação, que era tão escassa dentro da antropologia, dentro da academia, da literatura científica como um todo. E saí da reunião, né? Não saí bem, não saí feliz, porque, gente, eu só estava querendo terminar a terceira etapa do processo seletivo de um edital que eu me inscrevi. E eu tive que lidar com um problema que não é meu, que não é meu. Eu precisei lidar porque me afetou, então eu fui obrigada a lidar com um problema que não é meu. A transfobia não é um problema das corporalidades trans, travestis, gêneros. A transfobia não foi criada pela gente, a transfobia foi criada por instituições cisgêneras transfóbicas. São essas pessoas que precisam lidar com isso. Existiam 4 pessoas na mesa, na sala. 3 pessoas eram avaliadoras e cisgêneras, todas cisgêneras. E a única que se propôs a confrontar a transfobia foi a travesti, que não era nem avaliadora, sabe? E aí eu fico pensando assim, foi isso que me deixou mal? Semana passada eu recordei também que eu passei por uma situação de transfobia na casa da minha própria mãe. E, de novo, agora na universidade. Eu sou uma travesti de 24 anos. Moro sozinha, faço minha renda, vivo muito bem. Sou espiritualmente conectada com o universo, né? Entendo que eu possuo um espírito, trabalho isso, trabalho meu campo enérgico, medito todo dia. Tenho sessões de contemplação todos os dias. Sou feliz, sou grata, muito, muito, muito grata. Porém, não é suficiente, né? A transfobia é um monstro. É um monstro que carrega você para lugares que você nunca vai saber quais são, para lugares extremamente desconhecidos, sabe? Da emoção, da energia. Esse é o meu primeiro vídeo do canal. Não queria estar falando sobre isso, mas eu decidi colocar, né, meus pensamentos para fora aqui de frente à câmera. E o título desse vídeo é muito nesse lugar, né, de que, enfim, agora, dado que aconteceu tudo isso, de quem é a culpa da minha infelicidade, satisfação e tristeza? Do professor transfóbico? Eu tenho certeza que sim. Mas qual parcela de culpa eu também tenho em deixar essa tristeza me invadir? Se eu a todo momento digo que eu sou uma travesti foda, que sou extremamente inteligente, que tudo que eu quero eu consigo, que onde eu quiser estar eu vou estar. Será que eu tenho parcela de culpa nisso? Essa maneira como eu estou me sentindo, como eu deixei isso me afetar? Será que é o acontecimento
da semana passada é culpado? De quem é a culpa? Do sistema? Entende? Existem vários culpados. Vários culpados. Mas dentre esses, eu me sinto culpada de alguma maneira. Inclusive porque depois que aconteceu, eu encaminhei um e-mail para a coordenação, pontuando a minha insatisfação, colocando que a responsabilidade era da comissão e da coordenação do programa e do edital, porque de alguma maneira aquelas pessoas ali foram selecionadas para avaliar o meu projeto. O projeto tinha uma travesti. Como é que você coloca alguém tão ignorante no assunto para avaliar alguém? Porque ele foi colocado, ele foi orientado a estar ali avaliando o meu projeto. O meu projeto foi encaminhado para ele por alguém. Alguém fez isso, entendeu? Então, para mim, a responsabilidade não é da pessoa que foi transfóbica. Não é somente da pessoa que foi transfóbica. É também de quem me fez estar nesta situação. Inclusive, eu culpo mais quem me fez estar nessa situação do que quem fez a situação acontecer de fato. E a desculpa de que não se sabia não entra aqui. Não entra. Não entra. Não entra. Não entra. Entendeu? Não entra. Pelo menos não pra mim. Essa desculpa, ela não funciona. Pra mim, essa desculpa, ela não funciona. Viu como eu sou humana? Eu acabei de tossir. Acho lindo quando isso acontece. Em momentos como esses, que eu tô, tipo, tentando... Que eu estou investindo, né, na minha carreira aqui nas redes. Mas é isso, gente. São muitos culpados, mas ainda assim, eu me sinto culpada por eu ter enviado um e-mail, por eu ter me permitido, tipo, me estressar com isso. E, nossa, eu tô com a sensação de, ai, queria tanto me enfiar na cama, assim, ficar em posição fetal. É isso que eu tô, desde a hora que eu saí. Eu tô bem triste, assim. Ai. É isso, gente. Agradeço por quem me escutou minhas lombras até aqui. Espero que de alguma maneira tenha dado para avaliar, louca, para entender o que eu queria passar, né? E no fim das contas, esse vídeo também serve para mostrar o quão frágil eu sou. Quão frágil eu sou. Porque desde quando eu comecei a me construir enquanto uma pessoa espiritualizada, eu esqueci que eu era frágil. Eu penso que eu sou só grandona e forte, sabe? Imbatível, invencível, impenetrável, emocionalmente falando. Mas não sou. Sou frágil. É isso.